Bem-vindo à minha cozinha novamente. Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu faço café. Eu gosto muito de café e vocês vão ver isto na forma como eu vou poder mostrar hoje. Eu pesquisei alguns meses atrás sobre uma cafeteira que eu estava interessado. Aqui eu gostaria de comprar, o meu bolso disse não. Então eu fui olhar aquilo que o meu bolso disse pode ser. Foi um pouco difícil para eu tomar a decisão baseado nos vídeos que eu assisti, porque os vídeos eles mostram quase como se fosse uma propaganda, e na propaganda a gente percebe que tudo é lindo e maravilhoso. Para fazer café filtrado é de um jeito e café expresso é de outro. As máquinas são diferentes, as formas são diferentes. E você tem que escolher baseado no quanto trabalho você vai querer ter, o quanto você vai querer limpar. Tudo que você usa se suja e precisa ser limpo. Então hoje eu vou demonstrar quais são as formas que eu tenho, as possibilidades que eu tenho para fazer café em casa e como cada uma destas formas exige um certo trabalho com relação à limpeza depois. E espero que esse vídeo tire algumas dúvidas ou que esclareça algumas dúvidas para você. Então eu vou fazer café em quantidade pequena, para xícaras em diversos tamanhos. Não vou usar, por exemplo, uma garrafa térmica, porque você sabe, se você precisa de mais café, faz mais café. Então eu vou fazer aqui as possibilidades que eu tenho na minha casa. E espero que isso realmente sirva para esclarecer algumas dúvidas, como por exemplo eu tinha com relação a algumas máquinas. Então, vamos lá. Método mais antigo do tempo da minha avó, mas que sempre funcionou. O famoso saco de passar café. Então, ferve-se a água, coloca-se o pó lá dentro, tem que ter um suporte para segurá-lo, e daí ele vai escorrer na parte de baixo dentro da xícara ou da garrafa térmica que você quer. Os métodos mais modernos, ainda baseados no antigo, são o filtro de papel sobre o recipiente que você quer o café. Para ferver água na minha casa eu uso uma chaleira elétrica, então, mas você também pode estar usando uma chaleira que vai diretamente no gás. Essa outra forma de fazer café é uma jarra em vidro térmico com essa prensa de metal, que faz com que o café seja filtrado e suba. Então, nesse caso, o pó desce, o pó fica embaixo e o café líquido fica em cima. É bem interessante. Esse é um presente que eu ganhei e gostei muito. Na Europa é muito usado, e eu acho que aqui no Brasil pouco, mas tem pessoas que conhecem esse sistema. Ele é bem interessante, o café fica bem encorpado. Uma cafeteira que eu me apaixonei quando vi, por isso que comprei, ela faz uma dose ou uma dose dupla de café em sachê. Então ela imita as cafeteiras que nós conhecemos comuns aqui, de filtro, só que ao invés de ser o pó em colher, é o pó em sachê. E ela faz direto, por exemplo, uma xícara ou uma caneca. Bem interessante. E a água que você coloca é baseada no tamanho da sua caneca. Abriu o porta-água, vai despejar. Você despeja e faz exatamente a quantidade que precisa. Então ela despeja direto na xícara. O método mais conhecido por nós, mais tradicional, elétrico, que é o filtro, recipiente da água, filtro e cai na jarra de vidro e a base mantém aquecido durante o dia, ou você faz simplesmente aquela dose que você quer e serve. Xícaras pequenas, médias, grandes, mas todo o café vai cair primeiro nessa jarra de vidro. Método muito usado na Europa são os sachês. O sachê vai aqui, nesse porta-sachê, para uma dose e aquele para duas doses. Então uma xícara maior, dose dupla, xícara menor, dose única.
Faz tanto uma xícara como caneca como 2 xicrinhas pequenas. Ele tem um recipiente para água atrás, cabem 700 ml, então você não precisa ficar colocando a água que vai usar, a água já fica lá. E essa daqui é a minha mais nova companheira, que faz basicamente todo o serviço para mim. Lembrando, todos estes métodos aqui, você precisa preparar o leite separado. Ou o leite vai para o micro-ondas, ou você vai ferver o leite no fogo, mas o leite é separado. Neste caso, ela faz o serviço do leite para mim. Então ela tem a jarra do próprio leite, que desacopla, se mantém na geladeira, e eu só coloco na hora que eu vou usar. Então ela ferve e espuma o leite para mim. E aqui você escolhe o quanto de espuma você quer, no máximo de espuma ou no mínimo. Essa daqui é a minha última aquisição. E eu estou muito feliz com ela porque ela já faz, como eu disse, todo o serviço para mim. Do passar o café da forma expresso, que é o que eu gosto, com bastante espuma, cremosidade, e também o leite. Então ela despeja, aquece, espuma e despeja na xícara, no caneco, e daí ela solta o café sobre ele. Então para mim é a metodologia mais perfeita. E por sinal, ela economiza mais eletricidade. Porque se você tiver apenas uma cafeteira elétrica e precisar do micro-ondas sempre para esquentar o leite, eu percebo que a minha energia elétrica era mais alta. A minha conta era mais alta antes de eu usar esse sistema aqui. Ela possui um compartimento para água bem grande, dá 1,4 litros aproximados, talvez até um pouquinho mais, é que eu não me recordo exato, mas ela passa de 1 litro. Então eu não preciso ficar enchendo várias vezes. Eu tomo muitos cafés durante o dia. Já deu para perceber, né? E eu gosto muito. Então vamos lá. Eu vou tentar demonstrar como cada sistema funciona, do mais básico ao mais moderno e completo. Eu quero mostrar 2 opcionais. Ficou super na moda, um pouco tempo para cá, essas coisas de fazer, a forma de se referir às comidas feitas em casa, ter uma cozinha gourmet, utensílios gourmet e resultados gourmet. Bom, se você quer, é possível você comprar o café em grãos, só que você tem que ter um moedor de grãos. Este é um moedor europeu. As lâminas, você colocou o grão lá dentro, a quantidade que você vai usar, apertou o botão, ele vai triturar até virar um pó. Então ele é um moedor, ele tritura e moe os grãos até virarem o pó na forma como você quer. É interessante o moedor porque você vai obter um resultado um pouco mais granuloso, do granuloso ao pó. O granuloso te dando um café mais fraco e o máximo do pó possível te dando um café mais concentrado, mais misturado à água. Eu usei durante algum tempo, mas eu comecei a perceber que estava ficando caro para mim essa brincadeira. Quando eu comprava, um saco de 1 kg de grãos me custava na época, alguns anos atrás, R$30. Enquanto que meio quilo de um café já moído, já no caso em pó, por volta de R$10 na região onde eu moro, e o café que eu tomo. Outro opcional é um agitador para o leite, então ele vai estar substituindo aquela máquina lá atrás de espumar o leite, e aqui você vai ter um espumador de leite. Eu chamo de colher elétrica, ela tanto mistura como essa pontinha, ela faz com que entre ar no leite girando bem rapidamente e criando uma espécie de um airado, como se fosse um leite com bolhas, né? Alguns podem chamar mais cremoso. Vão 2 baterias e ela faz essa função para você em cada xícara individualmente. Como é um batedor muito pequeno, eu aconselho ele para cada xícara. Existem os batedores maiores, que vem a ser praticamente do tamanho desse, e daí você faz uma quantidade de leite maior.
Essa funciona a pilha e funciona bem. Bom, então vamos fazer o café da forma mais simples possível, mais comum possível. Digamos, você é solteiro, ou são duas pessoas, ou quantas pessoas forem, que não querem se dar muito trabalho com relação à limpeza. A forma mais simples de fazer café é ou o coador que você vai ter que lavar, ou o coador que você descarta depois do uso. Então, essa é a forma mais fácil de fazer café, com pouco trabalho para limpar. Uma água com uma buchinha no porta-filtro está pronto. Então vamos lá, vamos ver qual dessas metodologias que você vai gostar mais de ver. Medidas. Existe a colher que vem geralmente com uma máquina, ou a nossa tradicional colher da nossa cozinha de sopa. Eu uso essa porque ela, quando você pega e você passa o dedo, ela te dá a quantidade exata. Que basicamente é essa daqui. Então, vamos fazer o equivalente a uma xícara um pouco mais farta de café. Então, uma um pouquinho cheia e uma mais rasa são suficientes para uma xícara de café. Vamos ter que aquecer a água. Então, já está na minha chaleira elétrica. Mais rápido que o fogo. Movimentos circulares sobre o pó. Nosso café coado, com filtro descartável. O perfume que levanta é maravilhoso. Não sei quanto deu em segundos, mas é rápido, para uma única dose, lógico. E daí, no caso, você vai estar completando com o leite, se você quiser. Segunda opção. Então, no caso, esse que o pó vai, se coloca a água. Então, colocou o pó, colocou a água, aí vai esta peneira, e no caso ele é pressionado, e o café fica em cima e o pó embaixo. Então vamos fazer esse outro sistema. Nesse caso eu vou medir através da xícara quanto de água eu vou ferver para fazer esse sistema. Você pode fazer uma quantidade maior e deixar aqui, só que lembre-se, ele vai ficar em contato sempre tocando o pó e ficando cada vez mais forte. Então eu acho que o adequado, meu gosto é, eu faço exatamente a quantidade que eu vou tomar, não deixando o café descansar aqui além do necessário. Então eu vou para 2 xícaras desse tamanho. Ferver a água. 2 xícaras, 2 colheres e meia a 3. Eu gosto de café mais forte. Três rasas desta. Espalhei o pó. Esse é um vidro especial, é um vidro térmico, ele retém o calor por mais tempo. Eu ganhei de presente, ele veio da Europa, sobreviveu à viagem, é um milagre, um vidro sobreviver numa mala, mas sobreviveu. Nós temos no Brasil à venda, tem que pesquisar bem, porque tem valores absurdos e até valores mais acessíveis. Eu acredito que nós poderíamos comparar esse daqui com um antigo café tropeiro. Se fazia numa panela, né? Agita o café enquanto está no fogo e filtra-se ele num pano de prato ou algo assim. Eu me refiro ao café tropeiro por ele ficar em contato o pó com a água
direto e depois é que você separa. Diferente do processo do filtro, que a água desce através do filtro e passa pelo café. Minha avó fazia um café, vamos dizer assim, diferente. Ela fazia numa panelinha com um cabo, a água, o pó, misturava e daí é que ela ia filtrar no saco. Muitos anos depois eu descobri, já mais adulto, que não era café, era cevada. Por isso acho que eu não gostava do gosto. Mas, vamos lá. Fervendo, ferveu. Eu vou derramando sobre o pó. A quantidade de água que nós já medimos. Encaixei meu filtro. Deixo alguns segundos para que ele me libere, misture bem e me dê a essência adequada do café. Então, à medida que eu disse, são 2 xícaras dessa. E vamos pressionar lentamente e é com uma certa força. Você percebe o café subindo, no caso o pó descendo. Eu só deixo o peso da minha própria mão e isso já é o suficiente para ele ir descendo. Não aperte com força demais, porque o pó pode vazar e acabar ficando em contato na superfície. No meu caso, ele foi até aqui, porque o restante lá embaixo é pó. E é só servir. E eu estou vendo que eu ainda tenho café ali dentro. Então eu preciso descer mais. Aí. Porque eu fiz o suficiente para 2 xícaras. Lá estão as 2 xícaras. Bem encorpado, posso garantir. Limpeza. Tirar o filtro, descartar o pó que está lá dentro e lavar essa brincadeira. Não dá muito trabalho, pode ir na máquina de lavar louça, mas nem todos têm, então tem que ser para muitos lavado à mão. Não é difícil. Terceira forma de fazer o café. Essa é uma cafeteira que faz sem pressão, cafés em sachê. O sachê se encaixa nessa gavetinha, fazendo 1 ou 2 sachês por vez. A água vai no reservatório, exatamente a água que será toda passada pela xícara. Então, usamos a xícara como medida para a água. O reservatório de água dela não é muito grande, porque ela faz apenas 1 xícara por vez. Coloquei a xícara, vou pôr o meu sachê. Para quem não é muito familiarizado com o que é um sachê, isso é um sachê, literalmente um sachê de café. Aqui tem o equivalente a uma colher de sopa rasa, então é o equivalente para 1 xícara média. Então isso é um sachê. No Brasil a gente vai encontrar da Senseo. Não sei se vai conseguir ler o nome, eu vou mostrar a embalagem. Bom, tirei a gavetinha, coloquei o meu sachê, eu ajeito o sachê lá dentro.
a água cai exatamente sobre ele e através do furinho embaixo ele vai passar. Então é exatamente como um café coado, porque ele não tem pressão. Esse é o porta-sachê. Eu também trouxe de fora. Eu não sei se nós temos aqui. Eu gosto bastante dele porque ele fecha de verdade com relação ao ar. E ele tem uma ajuda para você puxar os sachês. Então é quase como se fosse uma gavetinha vertical. Ele veda bem realmente o ar. Água no reservatório, xícara embaixo, apertei o ligar. Ele vai aquecer a resistência e a água desce criando o sistema tradicional das cafeteiras que nós temos aqui. Só que ele não aquece a xícara, então nada embaixo da xícara será aquecido. É assim que se escreve Senseo. Terminou, ela desliga. Bom, uma xícara, vamos dizer que média, um sachê, é só descartar o sachê e enxaguar o porta-sachê. Simples. Também pode na lava-louça. Não ficou água nenhuma nela, ela está pronta para ser usada novamente. E o cafezinho está aqui com uma certa espuminha. Tranquilo, coado. Então um sachê coado sem pressão. Próximo sistema, nossa cafeteira tradicional, com filtragem, reservatório de água, direto no recipiente dela, e na jarra de vidro, e com o fundo aquecido. Então você pode deixar o café na jarra, mantendo ela ligada, ela vai manter aquecido o café. Então ela não despeja em garrafa, mas ela despeja nesse recipiente que se mantém aquecido. Filtro descartável, em papel. Alguns modelos vêm com filtro permanente lavável. Eu já tive e eles funcionam. Só que se o café for um pó muito fino, ele vai acabar passando pelo filtro reutilizável. Bom, filtro de água permanente, na minha opinião, muito difícil de ser limpo. Com o passar do tempo, dos anos, ali dentro vai juntar um certo limo no fundo. Então eu não tenho acesso àquilo ali. Vai me dar um certo trabalho para limpar. Mas em todos os casos vai ter que ser limpo. E aqui também, com o passar do tempo, alguns respingos de café podem ficar na área interna do porta-filtro, né? Então esse é o porta-filtro, mas também tem essa área que é permanente. Então eu me refiro à limpeza desta região. Bom, vamos lá. O filtro já está no porta-filtro. Eu quero fazer o equivalente a 2 xícaras dessa, porque, na minha opinião, eu não preciso deixar café lá, no momento. Mas vamos fazer então 3 xícaras dessa e uma eu vou deixar aquecendo para daqui a um tempinho eu tomar depois. Três xícaras, 3 medidas de pó. A água já está lá, pó aqui, ele vai descer. Essa tem um clique, e esse clique precisa ser apertado, porque no porta-filtro ele tem um corta-pingo, que é justamente essa peça. E ela é empurrada por essa meia bola que está aqui. Quando esta meia bola encosta lá, ela empurra aquele pino para cima. Então o café é liberado para cair por estes veios lá dentro da cafeteira, do recipiente, do jarro. Quando eu tiro, esse pino para de ser apertado e ele então corta os pingos. Então não vai mais ter pingos aqui, para não sujar. Vamos lá. Tudo certo, aqui travado, ligar. Então esse método, ela esquenta a água, ferve a água, e despeja no filtro que cai lá dentro e mantém aquecido o jarro.
Vamos ver quanto tempo leva. Esse modelo eu acho que é mais fácil você ir fazendo uma outra coisa e se vestindo de manhã, porque demora um pouco mais. Mas tem quem realmente usa esse sistema e gosta mesmo. Esse modelo, quando termina a água, ele não desliga, porque o objetivo é manter a jarra quente. Então essa base vai continuar aquecida porque ela está ligada. A única função que vai parar é de jorrar a água dentro do filtro porque terminou a água. Mas ela em si continua usando tua energia e não tem função de autodesligar quando acaba a água, porque o objetivo, como eu falei, é manter a jarra quente. É um quente tocável, não é um quente a ponto de fervura. Bom, continua pingando. O objetivo é terminar de pingar para daí então, no caso, eu remover o filtro. Esse barulhinho é o restante da água que ainda está na parte interna da resistência, que é o que aquece um cano em alumínio, que é onde essa água passa e sobe quando está em fervura. Terminou. Digamos que agora eu queira servir, então é aí onde entra a função corta-pingos, daquela molinha que eu expliquei anteriormente. Vamos ver se corta realmente os pingos, né? Porque senão ele vai cair sobre a base que está quente. Não está mais pingando. Como eu fiz mais que uma xícara, posso tomar a primeira e voltar para a base e vai se manter aquecida desde que o botão esteja ligado. Já não pode esquecer de desligar, porque senão ela vai ficar consumindo energia o tempo todo enquanto o botão estiver ligado, para manter o jarro aquecido. Café pronto. Próximo sistema é o Senseo da Philips. Fora do Brasil é Philips. No Brasil é Philips Valita. Então, mas com o sistema Senseo. Esta, ela não aquece a xícara, ela não aquece a base e ela não aquece o filtro, o porta-filtro. Então, você precisa ligar. E no caso decidir quantas xícaras você vai fazer. Quantas é a forma de falar. Uma maior, 2 xícaras pequenas, uma xícara maior, mais alta que essa. Aí você precisa encontrar uma xícara que encaixe nessa altura de bico. Que essa, por exemplo, tirar reto não. Você vai precisar inclinar para colocar ou tirar. Então esse daqui é o tamanho que eu tenho. Como a xícara está fria, eu quero que a xícara aqueça. Aqui tem uma lâmpada, desculpa, eu esqueci de mostrar. Ela pisca enquanto a máquina estiver se aquecendo. E ela fica acesa quando a máquina está pronta. Eu quero despejar a água quente dela para tanto aquecer a minha xícara, como aquecer o filtro que está lá dentro. Porque é um filtro em metal. Para que daí só venha o café sem perder o calor. Então eu vou apertar os 2 botões ou um só. Ele passa através de um motor, uma bomba. Esta bomba, digamos que assim, a função dela é puxar a água e empurrar sobre a resistência. Então ela não vai criar de verdade uma pressão como uma máquina de expresso. Mas se você for medir, a pressão da bomba dela é de 1 bar. As máquinas expresso, elas se diferenciam através do número na pressão, o quanto de pressão ela tem. Neste caso é 1 bar, ou seja, é mínima, só para dar uma espuma e fazer a água se deslocar por dentro dela. Mas já é o suficiente. Minha xícara já está aquecida, já consigo sentir com a água que passou. Vou abrir
Vou despejar esse pouquinho de água que está aqui, bem quente por sinal, e vou acomodar o equivalente a 1 xícara, um sachê. Esta máquina não faz o café em pó tradicional que você coloca, ela só faz o sachê. Se sou bem sincero, eu gosto do sachê porque 1. Não há desperdício, 2. Não tenho que me preocupar em comprar filtro ou trocar, descartar ou coisas assim. E ela não se suja de forma nenhuma, porque o pó não entra em contato com a máquina, é só o papel que entra em contato. Então esse é o porta-filtro, porta-café. Ajeitei, ele tem um encaixe, um côncavo, encaixei. O importante é que o papel fique livre da borda, porque nesta borda vai uma borracha, e é essa borracha quem dá a vedação para que a água não saia do filtro. Encaixei, simples assim, e é só fechar. Trava. Então ela já está pronta para passar. Posso já ter colocado o leite e o açúcar, ou o adoçante, e eu vou escolher um café curto, pequeno, ou um café duplo, pequeno, ou maior. Então eu vou no café maior. Ela desliga de acordo com o tipo, a quantidade que eu escolhi. Ela tanto se desliga sozinha, caso eu tenha esquecido, como ela termina, ela corta a água para me dar a quantidade exata de 1 xícara. Ela me dá um café um pouquinho mais, com um pouquinho de espuma em cima, o que é bem agradável. Ela já está se autoaquecendo para a próxima xícara, porque ela tem água no reservatório lá atrás. O reservatório é fácil, porque é só empurrar ele para trás, ele tem uma abinha aqui, só empurrar ele para trás e ele se solta. Fácil de encaixar. Pode ir na lava-louça para se limpar, para evitar o limo, que a água fica em contato, parada durante muito tempo. E ela não tem função corta-pingos, ela continua pingando lá dentro. Então, aonde é que ela pinga, eu tenho que limpar. Levantei a grelha de metal, ela tem esse porta-pingos. Isso também tem que ser limpo com frequência, cada vez que eu terminei de usar. Porque senão o café cria bolor ali naquele recipiente, naquele reservatório. Terminei de usar, eu gosto de enxaguar a máquina por dentro. Então, vou descartar agora o sachê. Como eu falei, não fica sujo, porque o pó não entra em contato com o metal. O pó passa pelo filtro. Só que, por que da função limpar? Se eu soltar esta peça, é só levantar. É aqui aonde a espuma acontece. Ele fica com uma certa espuma ali dentro. Então isso aqui tudo tem que ser enxaguado ou vai para a máquina de lavar. Já sujei tudo. Então vamos enxaguar a máquina. Volto o porta-sachê, encaixei a minha xícara, aperto a função café mais curto, só para essa máquina se enxaguar. Ela terminou de se enxaguar, sai uma água com um caldo amarelo clarinho, que é o restante do café que estava lá da espuma. Descartei, desliguei, ela já está pronta para usar novamente. Eu só tenho que esvaziar aqueles pingos que ficaram lá dentro do porta-pingos. Não é muito, mas é um pouquinho suficiente. Esvaziei.
bonitinha. Já exige uma certa limpeza. E aqui esse outro porta-sachê é para um sachê duplo. Então um vai mais ao fundo e um mais na superfície. Daí ela vai me fazer uma quantidade 2 vezes desta xícara. Ou uma caneca maior, caso você queira. Essa já é uma máquina mais completa. Completa em termos de opções. Então ela já consegue me dar na xícara, independente do tamanho da xícara que eu queira, 2 pequenas, podem ser 2 médias e pode ser até uma caneca. Ela vai conseguir suportar e ela vai me dar as opções no painel. Ou no modo manual. Eu gosto bastante do modo manual porque eu faço exatamente a quantidade que eu quero sem desperdício. Então, vamos lá. Antes de mais nada, você precisa ligar, porque ela tem que se aquecer. Então ela vai aquecer 2 funções. Ela vai aquecer a função na linha do café e ela vai aquecer a função dos cafés com leite. Então essa é o LED do leite e esse é o LED do café. Botão só para café e botão só para leite. Só café e cafés com leite. Reservatório do leite. Então o leite, ele se desencaixa, esse reservatório daqui, para que ele vá para a geladeira. Então ele vai como ele está, com essa tampa aqui. É só, no caso, esse bracinho do leite, ele entra lá e ele vai para a geladeira como está. Esta parte de cima, ela não é presa, ela é só colocada sobre. Então nunca segurar por aqui, sempre pela base transparente. Ela vai para a geladeira como está, saiu da geladeira, encaixou na base, tem um encaixe ali dentro, só empurrar, faz um clique. Então ela agora já está presa. Então eu direciono o braço do leite, só quando o LED estiver aceso, parado, é que a máquina está na quantidade, já aqueceu o suficiente. Então o do leite ainda continua piscando para me dizer que ela está se preparando para vaporizar o leite. Então essa vaporização me cria tanto o vapor como me dá cremosidade, bolhas no leite. Então não é que ela ferva o leite, mas ela aquece de uma forma que ela cria bolhas de ar no leite. É quase como se fosse um leite com gás. Não, estou brincando. Ela simplesmente deixa o leite mais airado, mais cremoso. Fica, por sinal, muito gostoso. Bom, ela se divide entre algumas funções, algumas possibilidades para café. Então, esse é o porta-café. Sempre fica uma aguinha parada no filtro, né? Então é o porta-filtro. Então esse é o filtro que desencaixa do porta-filtro. Ele tem uma espécie de uma travinha aqui, que é onde ele se encaixa e você gira para que ele não caia. Então você vai ter 2 doses. Xícara pequena ou uma dose de café mais fraco, mais leve para quem gosta, ou 2 xícaras pequenas ou uma dose mais forte para uma única xícara. Também com o encaixe que é a trava. Soltou, assim está destravado. Girou, ele trava. Bom, então eu vou fazer um café maior, numa xícara, num caneco transparente, para vocês verem como fica a função do café com o leite aqui, fica muito bonito. Bom, como o cachimbo, o porta-filtros e o filtro estão frios, e o meu caneco também está frio, eu vou aquecê-los passando uma quantidade de água sobre ele. Eu vou passar a quantidade de café duplo de água, só para aquecer tudo, para que não esfrie o meu café em contato com a xícara. O leite está gelado, mas não se preocupe, porque a máquina vai fazer o aquecimento do leite antes de despejar ali. Então, na dose dupla de café no modo automático, ela vai me dar
essa quantia, o equivalente a 2 dedos de café. Já aqueceu o suficiente meu caneco e o porta-filtro também. Descartei a água, vou colocar a quantidade de açúcar ou adoçante que eu quero, vou ajeitar, me certificar de que esse bracinho vai jogar o leite dentro da xícara e eu vou escolher a quantidade de café que vai ser colocado. Então, para essa xícara eu vou usar o filtro maior, numa quantidade dupla. Depois que eu esquentei, eu tenho que retirar a água que fica no filtro. Aqui pode ser feito tanto o sachê como o café tradicional. Então vamos lá. Como é um duplo, então é uma, ajeitei, duas. O ajeitar que eu me refiro é com a outra extremidade da colher. Ele, no caso, é um socador. É para eu, no caso, ajeitar e pressionar o pó aqui dentro. Tiro o café das bordas, porque essas bordas vão em contato com uma borracha de vedação. Se tiver pó de café ali, a água pode também vazar pelo lado de fora. Parece trabalhoso, mas não é. Como eu gosto muito de tomar café, esse é um ritual muito natural para mim. Encaixei o porta-filtro, torço para que haja pressão. Vamos lá. Digamos que a minha forma de adoçar já está aqui, ou açúcar ou meu adoçante. Encaixei, braço do leite está lá. Vou dizer para a máquina que eu quero controlar a quantidade do leite. Um toque e ela vai fazer a função. Um toque a mais e ela para de jorrar o leite para mim. Então vou mostrar para vocês como fica uma espuma bonita. Ela ainda está, as bolhas estão explodindo. É muito gostoso. Então fica um leite bem cremoso, bem espumante. Agora vamos soltar o café sobre o leite. Eu vou escolher ao gosto, que é a quantidade de café que eu quero. Lembrando que é ao gosto e não ao gusto. Um toque em qualquer tecla, ela para. Quando ela estiver fazendo o que é para ser feito, e você tocar em qualquer das teclas, ela vai parar imediatamente o que você está fazendo. Então, o café é mais forte, um pouquinho misturado e o leite. Fica um café bonito, agradável. Você, no caso, agora vai agitar com a sua colher. E bem espumante. Ótimo. Manutenção. Terminei. Vou passar um paninho. Eu tenho que encostar com o dedo, desta forma, no bico, que é por onde sai o leite, para que não pingue dentro da geladeira. Terminei. Vou puxar essa alavanca e destravar o recipiente do leite. Coloquei ele no lugar e agora ele vai para a geladeira. Preciso passar um paninho em tudo onde houve alguns respingos. Essa máquina é maravilhosa,
Mas na função do leite, como ele sai com pressão, ele dá alguns respinguinhos. E que lógico, durante o dia, se você deixa, isso vai secar e grudar na máquina. Bom, terminei de fazer, agora eu tenho que esvaziar o meu filtro. Então o meu pó está lá, e eu vou precisar de um recipiente onde eu vou estar colocando o café que já foi usado. Ou uma lata de lixo mais próximo a mim. Só lembrando que podem ocorrer pingos, então cuidado com o seu chão. Eu gosto de deixar um paninho sempre úmido do meu lado, porque ele faz justamente essa função de estar rapidinho limpando essa superfície. Eu coloco todo o café durante o dia, ou algumas doses, em um recipiente que fica perto da máquina, para eu não ter que ficar indo próximo ao lixo e correndo o risco de pingar esse café no chão. Com a ajuda de uma colher pequena, eu solto o pó que estava aqui, escorri o pingo e agora eu vou ter que enxaguar esta parte que está com resíduos de pó. Enxaguei. Agora, terminei o meu café. Ainda não tomei porque eu vou tomar cuidado da minha máquina primeiro. Reencaixei. Eu solto uma dose pequena de água, como se eu fosse fazer um café pequeno, só para ele se limpar, tanto por onde sai a água, como passar água através do filtro. Terminou essa função, passei um paninho para enxugar, desliguei. Basicamente é isso. Se fosse fazer com o sachê vai lá dentro, com o filtro para a dose dupla. Então é só pôr sobre ele e empurrar. Me certificar de que ele está todo por igual lá dentro, encaixar na máquina e usar. Vamos para uma outra função dela. É fazer café em cápsula. A cápsula que ela usa é o modelo Nespresso. Outro modelo de cápsula não tem como usar aqui. Então ela vem com esse outro cachimbo ou porta-filtro. Já vem de fábrica assim. Ele se solta e a cápsula vai aqui dentro. Colocou a cápsula, travou, vai no cachimbo, encaixou e daí vai na máquina. Certo? E, por exemplo, ela faz uma xícara baixa, ela faz xícaras menores e ela faz xícaras mais altas. Mas se a xícara estiver muito baixa e distante do pingador, você pode ter respingos na máquina. Então, para isso, ela solta esse suporte de xícara para subir. Ele encaixa esse recorte aqui embaixo. E assim a xícara fica mais perto do cachimbo. Ou o café é menor, tem 2 bicos, ele sai para 2 xicrinhas. Lembrando que quanto maior a pressão do motor, mais espumante será o café. Essa é uma das poucas máquinas que eu vi disponíveis que tem 19 bar de pressão. A que eu tinha anteriormente tinha 15 bar de pressão. Era boa, mas agora que eu tomo com 19 bar, eu percebo um café muito mais consistente, muito mais cremoso. Então, sobre estes modelos é isto. Bom, espero que vocês tenham se divertido. Eu me divirto muito com café, principalmente máquinas de fazer café. Talvez eu goste tanto de máquinas de café porque eu sou menino. Não sei se as meninas gostam tanto quanto os meninos. Bom, particularmente eu gosto. Eu gastaria algumas horas numa loja olhando as máquinas de fazer café. Cada um gosta do que gosta. E realmente gosto muito de tomar café. Eu tomo o equivalente a 2 xícaras dessa de manhã e eu acredito que mais 1,5 na parte da tarde, todos os dias. Tomo um café descafeinado durante a tarde e a noite e de manhã um café tradicional com cafeína.
Por causa dessa máquina, passei a tomar café com leite muito mais vezes ao dia do que anteriormente. Realmente o leite fica muito melhor nessa máquina do que simplesmente ir para o micro-ondas e esquentar. Não tenho paciência com leiteiras no fogo. O leite sempre ferve, acaba escorrendo se você não está olhando, e ele gruda muito, ele encrosta ao redor da leiteira. E desta forma não. Lembrando que esta máquina precisa de manutenção como limpeza. Todas elas precisam, mas essa precisa de mais atenção. A leiteira, lembrando que o leite quando aquece, ele cria bordas onde ele entra em contato. E com isso, ele suja muito a borda aonde aquele bracinho, aquele caninho do leite que se move, ele tem um jeito de você soltar e limpar ele por dentro com uma escova de dente. Eu coloco tudo na máquina do lava-louça, porque eu tenho e funciona muito bem, limpa tudo. Então eu posso me dar ao luxo de dizer, eu não me incomodo com a limpeza. Algumas pessoas vão achar chato só a parte da limpeza. Meu marido não faz café, por quê? Tem que limpar a máquina. Simples assim. Então quem faz café? Eu faço café para ele, porque eu não me incomodo em limpar a máquina. Eu tenho prazer em fazer café, prazer em tomar café e em cuidar da máquina que me dá algo tão prazeroso, que é um café muito gostoso. E sou sincero, se você não é fã de limpeza destas máquinas mais complexas e desmontar partes, não entre nesse mundo porque é dinheiro jogado fora. Compre uma cafeteira simples, como eu mostrei aquele modelo que faz uma única xícara por vez. Existe, não tenho certeza se a marca é Cadence, mas existe, na hora de procurar, procure mini cafeteira. Ela faz direto na xícara ou no caneco uma única dose e não vai ficar te incomodando com relação à limpeza. São máquinas fáceis. Ou um café filtrado sem pressão nenhuma, com um filtro descartável. Meu paladar, depois de experimentar uma pressão mais alta no café, já não aceita mais um café filtrado, mas isso sou eu. Bom, suficiente café por hoje. Fiz muito café, fiz bastante café. Mas faço com muita diversão e com muito boa vontade, porque eu gosto de verdade. Me conte nos comentários qual tipo de cafeteira você tem e qual é o teu nível de prazer com relação a café. Algumas pessoas preferem chá, mas outras realmente gostam de café. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.